dá pra ouvir a professora Dora daqui, prof. Oi? Dá pra ouvir a professora Dora. É que a sala tá quietinha, por isso. Aham. Fez a pauta, pode guardar. Olha, a aula começou. Por gentileza. Fazendo a pauta, pode abrir a apostila, tá? Fez a pauta, abre a apostila de história. Já vou começar. Deixa eu só encerrar aqui uma correção. Aí já começamos a falar do texto de história. Eu quero um lápis.
Você fazer um centro de ensino, Pode. Michael, chega de conversar? Vamos lá, crianças. Feita a pauta no caderno, a tarefa de história é no CA, depois eu falo sobre a tarefa. Abram. Quem já terminou a pauta, abra a apostila. Vamos dar início, né, ao novo conteúdo referente ao segundo bimestre. No capítulo 3 de História, nós vamos falar sobre oralidade, tá? A oralidade dos povos mantém as tradições vivas. Por quê? Quando nós falamos de oralidade, nós estamos nos referindo ao quê? Quando nós falamos de oralidade, nós estamos nos referindo a quê? A um conhecimento que é passado por meio de quê? Ou do quê? Oralidade está relacionada a quê? Da fala? A fala, isso. Então, quando nós falamos de oralidade, nós estamos falando de um conhecimento que é transmitido por meio da fala, da conversa. Por quê? Conhecimento não está relacionado somente àquilo que é registrado, somente àquilo que é escrito. O conhecimento, ele também está ligado àquilo que é repassado de forma oral, né? Tradições. Muitas vezes, na nossa família, tem uma tradição que é repassada de geração a geração. Como? Pela conversa, né? Determinadas coisas que talvez a sua família tenha o hábito de fazer. Por quê? Porque é algo que já vem de outras gerações. Então, o avô ou a avó passa para os seus pais passam para você. Isso é uma tradição oral. Isso é uma maneira de passar conhecimento, transmitir conhecimento por meio da fala, por meio da conversa. Então, conhecimento não só é aquele científico, né? O da escola. O conhecimento, ele também pode vir por meio da experiência, né? Da vivência. Os avós, por exemplo, né? Os pais. Mas os avós, vamos dizer assim. Os avós são pessoas muito sábias. Por quê? Porque eles, né? Foram ali com o passar do tempo, retendo muitos conhecimentos. E não quer dizer que esse conhecimento está ligado à escola. Não estou falando que em questão de estudo. Eu estou falando de conhecimento de vida, de coisa que eles viram, que eles viveram, né? Quem tem os avós mais velhinhos, né? Tem pessoas que os avós ainda são bem novos, mas quem tem aqueles avós mais idosos, né? Aqueles que gostam de contar histórias do passado, coisas que eles viveram, né? Isso é uma maneira de você aprender, de você conhecer a história. Também pelo olhar daquela pessoa, né?
que aquela pessoa viveu, que é muito diferente de nós lermos a história contada num livro e nós ouvirmos a história contada de alguém que nós conhecemos e que vivenciou algumas coisas que nós só vemos, né, só lemos nos livros. Então, é isso que nós vamos estudar aqui nesse começo de capítulo, tá? É isso. Isso é um meio de transmitir conhecimento, de aprender, né? Crianças, coloquem a data de hoje, aí no início do capítulo 3. Hoje é dia 3/5. Coloquem data na página 4 e 5. Página 4 e 5. Coloquem a data de hoje. Hoje é dia 3/5. Então, feito a pauta, vamos começar o conteúdo, tá? Aqui na página 4, eu quero que vocês já peguem ali o marca-texto, acompanhem a leitura junto com a Pro. Bem ao início dessa página 4, diz assim: por meio da oralidade, as pessoas compartilham as suas tradições e os seus costumes com outras gerações. Então, eu quero que vocês gritem essa frase, tá? Que é aquilo que a pessoa estava conversando com vocês antes. Que é o quê? Por meio da fala... Gente, só as primeiras 2 linhas. Por meio da fala, por meio da conversa, né? As pessoas, elas compartilham as suas tradições e os seus costumes com outras gerações. É isso que nós estávamos discutindo ainda há pouco, né? Qual a importância da oralidade? A importância da oralidade é que, por meio desses conhecimentos que vão sendo repassados de geração para geração, algumas tradições não morram, tá? Não sejam esquecidas. Por quê? O passado, ele é tão importante quanto o presente, certo? Nós não podemos simplesmente olhar só para o hoje sem pensar no que já aconteceu. Nós também temos que considerar, né, o passado. O passado também é algo importante. Para que nós possamos entender o presente, nós precisamos também compreender o que já passou. Na seção, grifaram aí as 2 primeiras linhas? Sim. Na seção de Gaí, fala assim: no exercício 1, leia esta trova, criada por Adelmar Tavares. O que é trova? Trova é um texto poético, né? Formado por estrofes de 4 versos. Percebam que aí tem 2 estrofes, e cada uma dessas estrofes tem 4 versos, 4 linhas. Os versos são as linhas, as estrofes são os blocos de textos. Presta atenção aqui, vamos lá, vamos ler a trova. Para dormir numa rede, cumpre logo prevenir. Não é chegar e deitar, nem é deitar e dormir. Tem de procurar o jeito de dormir enviesado, pois, não dando esse jeitinho, não está em regra deitado. Então, prevenir é preparar-se, né, para algo que ainda vai acontecer. Enviesado é atravessado na diagonal, né? Normalmente a gente deita na rede, você fica retinho na rede? Não, né? Tem como ficar deitado como se estivesse na cama? Retinho na rede? Porque a rede, né, o próprio ali, formato ali da rede, vai obrigar que você fique ali meio na diagonal, que é esse enviesado. Não dá, né? Após a leitura do texto, responda as questões. Essas questões vocês podem responder aí na apostila mesmo. Ó, qual a função do objeto citado no texto? Qual objeto foi citado no texto? Qual objeto foi citado no texto? Turminha, online? Rede. A rede. Isso. Qual a função da rede? O que a gente pode fazer na rede?
Deitar. Deitar. Sentar, dormir. Para balançar, você pode sentar. Você pode descansar. Então, escrevam aí, tá? A gente pode dormir, descansar, sentar. Escrevam aí. Existe uma maneira, agora pensando no que a Trova falou, pensando no texto que nós lemos. Existe uma maneira ideal de se usar esse objeto? Lá no verso, ele diz que tem uma maneira ideal. Qual é a maneira? Dormir na diagonal. Enviesado, isso. Lá Isso tá no caderno, prof? Não, eu falei para responder aí mesmo. São respostas curtinhas, pode responder à frente de cada pergunta. Lá no B fala assim, existe uma maneira ideal de se usar esse objeto? Lá na segunda estrofe, no segundo verso, né, da segunda estrofe, diz o quê? Que é dormir enviesado, né? Que é dormir ali na diagonal. Então, respondam aí. Na apostila mesmo, são respostas curtinhas. Isso, que é enviesado, é a mesma coisa. Pronto, responderam? Ana Júlia, você fez a pauta no caderno, Ana Júlia? De história? Ana Júlia? Respondendo a página 5, né, prof? Não, meu bem, não tô na página 5. Eu tô na página 4. E eu não pedi para responder nada na 5 ainda. Eu nem cheguei na 5 ainda. Não. Eu tava colocando data. É para clicar por meio da organizada texto? Ah, não, né? Você tava na sala, eu falei. Lá no 2, diz assim. No exercício 2, eu estou na página 4 ainda. Vamos prestar atenção, tá? Por favor. Leia este trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que veio às terras que se tornaram Brasil, com os primeiros portugueses que aqui chegaram em 1500. Aqui tem um trecho dessa carta, que diz assim, uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas, e de esteio a esteio. Esteio é uma peça de madeira ou ferro, tá? Que serve para segurar alguma coisa. Então, e de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta em que dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam fogos. Para responder na apostila mesmo. De acordo com a carta, responda as questões. Primeira questão, os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso da rede fazia parte da tradição de qual cultura? Quem usava a rede quando os portugueses aqui chegaram? Os esteios? Não. Gente, esteios é o lugar para colocar a rede. Os indígenas? Os indígenas. Gente, tem alguém que está dando eco? Mariana, é você. Deixa o seu áudio fechado. Então, os indígenas, tá? Por quê? Quando os portugueses aqui chegaram, quem já estava aqui? Os índios. Os portugueses não descobriram o Brasil, né? Os portugueses ocuparam o Brasil, né? Eles ocuparam. Indígena, minha querida. Mas eu não entendi o que você está... Qual que é a sua argumentação, Bruna? Não é o que nós estamos falando? Mas tradição...
Se é dos índios, indígenas, qual que é? Ainda não entendi, Bruna. Onde você quer chegar, Bruna? Chega no mesmo lugar, Bruna. Índios indígenas, Bruna. Prof, Oi. na aula de arte desse bimestre, a professora falou toda a história dos portugueses que batizaram. Isso. É porque a apostila vai complementando, né? Um conteúdo. Nós estávamos. Claro, gente. Gente, eu acho tão assim, vocês estão na sala, eu estou falando. Então, escreveram ali no item A. Então, essa tradição faz parte de qual cultura? Ela vem ali dos índios. Então, ela vem da cultura indígena. Item B. Esse objeto é utilizado pelos brasileiros atualmente? Nós ainda usamos a rede? Sim, né? Sim. Ele faz parte... Só um minuto. Sim. Então, a rede... Só um minuto. Por que sim? Porque a rede, ela foi agregada. Então, ela faz parte da cultura brasileira. Até porque não foi os portugueses que trouxeram a rede, né? A rede é um objeto que já estava aqui, né? Que era usado pelos índios. É uma curiosidade. A rede, só que, qual que é ali o que os portugueses fizeram? Quando eles chegaram aqui, os índios, né? Nós sabemos que tem ali as línguas indígenas, certo? E os índios, eles não chamavam rede de rede. Quem batizou com esse nome foi os portugueses. Porque a rede, ela lembra o quê? Uma rede de pesca, não é? Mais ou menos ali o modelo. Então, os portugueses que batizaram de rede. Para os indígenas, na língua indígena, se chama ini, tá? Não era rede, tá? Ini. Prof, Ó, o nome rede foi dado por Pero Vaz de Caminha ao objeto usado pelos indígenas para deitar, descansar e dormir. Em língua indígena, esse objeto é chamado de ini. Então, na língua indígena, quando os portugueses aqui chegaram, eles não falaram né, os indígenas não falaram assim, é a rede. Não, eles associaram o formato ali, né, da rede com a rede de pesca. Então, eles batizaram de rede. Na língua indígena, é ini, tá? Ini. Ini. Ah, tá. Página 5. prof, Oi. não parece uma rede de pesca. Tem uma aqui do meu Não é que lado. ela parece, meu bem, ela lembra. Lembra sim. Você já viu uma rede de pesca? O formato da rede? Então, ela não é que ela seja igual, ela lembra. Por isso eles batizaram de rede. Gente, vamos lá, senão começa desvirtua muita conversa. Fora. Fala. Legal. Página 5, acompanha a leitura para grifar quando eu pedir. Bora lá? Tradição oral e a cultura dos povos nativos. Nativos é que é da terra. Então, nós vamos falar de povos, né? Aqui nós vamos falar de duas culturas. Primeiro, nós vamos falar de uma cultura, né? Dos nativos ali de uma etnia da Nova Zelândia, tá? E depois nós vamos falar da cultura indígena, que é referente ao nosso país, tá? Preste atenção na leitura para grifar quando a Pro pedir. Na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Então, vocês vão grifar do comecinho do parágrafo até sem o uso da escrita. Podem grifar ali.
Então, como o próprio nome diz, tradição oral, são conhecimentos que são repassados por meio da fala, do canto, e não tem o uso da escrita, não tem o registro, tá? Então, do comecinho do parágrafo até sem o uso da escrita. Grifaram? Aonde tá? Acompanhar a leitura, porque senão a gente fica voltando do começo do parágrafo até sem o uso da escrita, na página 5. Lá no comecinho do texto, na tradição oral, até mais ou menos ao meio da segunda linha, sem o uso da escrita. Só até ali, tá bom? Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e da cultura dos antepassados para as futuras gerações. Normalmente, quem é responsável por transmitir esse conhecimento, principalmente nas etnias ali, né, indígenas, são ali as pessoas mais idosas, né? Justamente por causa da experiência de vida. Então, são os pajés, né? Quando nós falamos ali dos índios, tá? Ou xamãs. Aqui no Interpretando, tem uma fotografia que mostra o grupo Maori. Esse grupo é da Nova Zelândia, tá? Não é do nosso país. Etnia habitante da Nova Zelândia. Observaram que eles estão aqui numa estrutura, né? Essa estrutura, onde encontra essas pessoas, eles colocaram o nome de Casa de Conversação. Por quê? Porque é um lugar onde eles usam para, né, contar história, para conversar assuntos relacionados àquela comunidade. Ó, essa fotografia registrada entre 140 e 100 anos atrás mostra um grupo de pessoas da etnia Maori em frente a um local conhecido como Casa de Conversação. Os indígenas também têm uma casa específica, só que a casa que os indígenas têm é chamada Casa de Reza, tá? A dos Maori, Casa de Conversação. Nessa casa, há figuras representando ancestrais maoris. O local é usado para certas atividades coletivas, como compartilhamento de história, discussão de assuntos e realização de rituais religiosos. Item A. Quantas pessoas foram retratadas na imagem? Quantas? 17? Eita, prof, tem que... 16. 16. Ah, Mas na janela ali não é a sombra. 16. É o reflexo, né? 16. Então, no item A, 16 pessoas. No item B, conforme o texto que descreve a imagem, que tipo de atividades são realizadas nessa casa? casa de conversação. Não, mas que tipo de atividades? Tem duas alternativas. Qual a correta? Atividades relacionadas a tradições orais. Isso. Atividades relacionadas às tradições orais. Isso, marca o X. Isso, a segunda opção. E já está dizendo ali em cima, tradição oral, já está... Isso mesmo. Os maoris, até pouco tempo atrás, não tinham um sistema de escrita próprio. Atualmente, utilizam 14 letras do alfabeto latino, o mesmo que usamos em nossa língua, para produzir textos escritos. Então, essa cultura da oralidade ainda permanece nessa etnia, tá? Hoje, eles já, né, introduziram ali o uso do registro, que é o uso da escrita, porém, eles ainda mantêm a tradição, tá? Eles ainda mantêm essa questão da oralidade. Agora, na página 6, coloquem data. Hoje é dia... Oi. Posso tomar água? Pode. Na página 6, hoje é dia 3
Dou sim. Na página 6, tem duas questões, a 2 e a 3, que é de pesquisa. Nós vamos pular essas duas hoje, que ela vai ficar como tarefa para a próxima aula de história, tá bom? Então, nós não vamos fazer hoje. Vamos para o texto. Então, 2 e 3, a gente não vai fazer hoje, porque eu vou deixar como uma tarefa de pesquisa para a próxima aula de história. Continuando aqui a leitura do texto. Grupos étnicos, como os maores, que não tinham escrita própria para registrar e dividir seus ensinamentos, realizavam esse compartilhamento de informações por meio da oralidade. Dessa forma, garantiam a continuidade de suas tradições. Então, para que as tradições dos antigos não morressem, eles contavam, né? Eles repassavam esse conhecimento por meio da oralidade. Segundo parágrafo. Os povos que habitavam o Brasil, antes da colonização portuguesa, também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio da tradição oral. Os descendentes desses povos ainda se valem desse tipo de tradição na atualidade. Então, ainda hoje, não é porque hoje existe o registro, existe a escrita, né, que não se tem como forma de transmissão de conhecimento a oralidade. Sim, ainda se tem. Abaixo, essa aqui é a casa que eu falei dos indígenas. Só que a dos indígenas é casa de reza. A dos maores, eles batizaram de casa de conversação. Porém, a função é a mesma. Tanto da etnia maori quanto dos povos indígenas, a função da casa é a mesma, tá? É a mesma função. Vocês estão em que páginas? Então, na página 6, porque eu... Página 6. Página 6. Tá ruim o áudio, meu bem. Página 6. Então, essa casa aqui, ela tem a mesma função da casa de conversação dos maores. O que diferencia o nome. A casa dos indígenas, ela é casa de reza, tá? Mas é a tradição, né? Vamos ler o texto abaixo, da foto. Nas reuniões, os indígenas penduram as redes para... Viram lá que na imagem tem a rede, né? Pendurada. Nas reuniões, os indígenas penduram as redes para se acomodarem. Sentam em grupos para ouvir e contar histórias, em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. Essas histórias podem ser de dois tipos. Então, os indígenas, eles utilizam ali a casa de reza para contar histórias, para transmitir saberes. Essas histórias, elas são de dois tipos. Elas podem ser histórias chamadas de mitos ou lendas, como aquele que nós lemos lá, do surgimento da noite, né? Como surgiu a noite. Ou ela pode ser narrativas de aventuras, né? Onde tem alguém contando uma história do antepassado. Então, são dois tipos de histórias que eles contam. Narrativas antigas sobre a origem do mundo, do ser humano, dos animais, entre outras. Lembra lá a lenda da Vitória Régia, né? São alguns tipos. Essas histórias chamadas de mitos, tá? Por que mitos? Porque é uma maneira, né? Uma história de forma a contar como surgiu a noite, né? É uma maneira que eles têm de contar como surgiu alguns fenômenos, tá? Narrativas de aventura de um antepassado ou ensinamentos e discussões sobre a atualidade. Ao lado, aí no final da página, nós temos a imagem do pajé, tá? Então, nós podemos chamar de xamãs ou pajé, é a mesma coisa, tá? Na etnia indígena, né, para os povos indígenas, o pajé, né, os pajés, são responsáveis pelos ritos religiosos e por orientar a condução de cantos e danças. São eles que guardam e contam as histórias da aldeia.
tá? Então, pajé e xamãs é a mesma coisa. Página 7. Coloquem data na página 7. 3 de 5. Não entendi, meu bem. Pode, mas o conteúdo continua, tá? Página 7. Coloquem a data. Ó, aqui, vamos ver se vocês vão conseguir descobrir sobre o que esse mito está falando. Sobre o surgimento, é sobre o surgimento de alguém ou alguma coisa. Vamos ver, ó, prestem atenção. Leia trechos de uma história contada pelo povo Engatu, falantes do Tupi-Guarani e habitantes da Amazônia, em uma área que abrange o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. No princípio, contam, havia só água, céu. Tudo era vazio, tudo noite grande. Um dia, contam, Tupana desceu de cima. Tupana, para os indígenas, é um deus, tá? Um dia, contam, Tupana desceu de cima. Nesse momento, Sol apareceu no tronco do céu. Tupana olhou para ele. Quando o Sol chegou no meio do céu, Tupana pegou uma mão cheia de terra, amassou-a bem, depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no nariz, deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar, não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Tupana, ao vê-lo, já grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Já então, contam, ele falou. Quando a noite chegou, quando a lua alumiava já bonito, pareceu-lhe ouvir para a banda do céu barulhar alguma coisa. Ele escutou bem, ouviu uma cantiga, sentiu alegre seu coração, cantou também. Esse mito, ele está falando sobre o surgimento do que ou de quem? Vamos ver o que vocês... E aí, online? Surgimento do... Já ouviram algo parecido? Surgimento das trocas comerciais? Não, Bárbara. Gente, já ouviram algo parecido? Tá falando sobre o surgimento de quê? Aqui na sala já falaram. Surgimento humano, não. Não? Surgimento Humano. do ser humano. Muito bem. Porque ele fala lá, ó, quando nós lemos, né, lá Gênesis, conta também a história do homem, não conta? Vejam que lá no começo ele fala, no princípio, contam, havia só água, céu. Mariana, fecha seu áudio, que ele está dando eco. E depois ele fala, né, que ele pegou, ó, uma mão cheia de terra, amassou-a bem. Então, está falando sobre o surgimento dos seres humanos. De acordo com a leitura, responda as questões. Marque X na alternativa referente à história da tradição e Engatu. Qual das duas alternativas? A primeira ou a segunda? Esse texto é uma história sobre acontecimentos na atualidade. Esse texto é de uma história sobre acontecimentos da atualidade? Não, esse texto é um mito. Esse texto é um mito. Esse texto é um O mito. que é mito, prof? Esse texto é um mito. Mentira. Não, gente, é um mito, é uma lenda, né? É uma forma de contar algo, surgimento, né? Então, é um mito, tá? Mito é uma coisa que não existe, é uma mentira. Olha, nós temos a mitologia grega. Quando nós falamos de mito, não vamos dizer que é uma mentira, porque aí você coloca uma conotação
Ó, que aconteceu quando nós falamos, só um minutinho, quando nós falamos de mito, assim como nós falamos de lenda, nós queremos apenas fazer o quê? É uma maneira, um texto que ele tem como objetivo relatar, né? De maneira mais fantástica, algo, né? Desde o surgimento do ser humano, algum fenômeno da natureza, tá? Então, assim, a gente não vai chamar de mentira, a gente chama de um texto que busca contar ali uma história de forma diferente. E os indígenas, eles gostam muito desse tipo, né? A maioria das lendas que nós vamos ler estão relacionadas a lendas indígenas, tá? Para eles é uma tradição, é uma maneira de contar algo, de maneira fantasiosa, claro, né? Só que vocês observaram aqui que nesse mito, ele faz você perceber sobre o que está falando, né? Ele já dá a entender sobre o que nós estamos falando. No item B, como os indígenas, por meio do mito, percebem a passagem do tempo. Sim. Como não? Como os indígenas, por meio do mito, percebem a passagem do tempo. Deixa eu apagar aqui. Pode. Vou colocar aqui, fazendo uma análise do texto, tá? Lá no item B. Como que os indígenas, eles contam ali essa passagem de tempo? Então, vamos lá. Os mitos, não vamos colocar como mentira, mas sim como coisas fantasiosas. Os mitos são reproduzidos Por favor, para de bater, que está batendo. Os mitos são reproduzidos no decorrer do tempo com o intuito de explicar, com o objetivo, vou colocar como objetivo. Com o objetivo de explicar a origem de algo, tá? No caso desse mito, a origem do ser humano. É algo fantasioso, porém tem um objetivo de explicar a origem de algo, seja em relação à natureza, quanto em relação, no caso desse texto, né, desse mito, está relacionado ao homem, né? Então, é a origem do ser humano que nós vemos nessa lenda. Terminei, prof. Tá, pode colocar data na próxima página. Pode responder a C é facinho. Dá licença. Aí, o item C é facinho, pode responder o C. E o Terminei, item D... prof. Oi? Terminei. Pode. Lá na C, nas tribos indígenas, quem geralmente narra esse tipo de história? Na tribo indígena, quem narra as histórias?
Nhigatu? Não, gente. Os indígenas. Não, gente, tem uma pessoa que é responsável. Gente, vocês estavam em qual lugar quando eu estava lendo o texto? Tupanã? Lá nos indígenas. Quem é responsável por guardar e contar as... Quem? Tupã. Não, Tupã é um deus. Alguém falou. Cacique? Gente, tá aqui, ó. Ó, pajé ou xamãs. Não foi isso que eu li para Que vocês? também são conhecidos como xamãs. Isso. Pajé ou xamã, é a mesma pessoa, é a mesma coisa. E no item D, qual a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? Por que é importante compartilhar as histórias? Já falamos sobre isso no começo. Conhecimento, mas e o que acontece se as pessoas não compartilharem as histórias? Desconhecimento? Não, mas sim, transmitir conhecimento. Mas eu pergunto assim, o que acontece se as histórias não forem repassadas? Se esse conhecimento não for repassado para as outras gerações? O que acontece com esse conhecimento? As tradições vão caindo. As tradições morrem, não é? Porque, ó, qual é a importância do compartilhamento? É importante para a preservação da cultura, para que essa cultura não morra, tá? É importante para preservar a cultura dos povos, tá? Porque tradição, o nome já diz. O que é tradição? Mariana, o seu áudio tá ruim, Mariana. Ele dá eco, isso. Ó, o próprio nome tradição já diz, né? Tradição é algo que é praticado de geração em geração. Pode ser uma tradição familiar, pode ser uma comida tradicional. É importante para a preservação da cultura, não para a cultura. Então, quando nós falamos ali de oralidade, da importância da oralidade, ela é importante para quê? Porque ela é importante para preservar a cultura dos povos. Por quê? Tudo aquilo que passa, para de ser transmitido, para de ser repassado, morre. Por exemplo, só um pouquinho, Bruna. Por exemplo, quando nós falamos dos indígenas, as línguas indígenas eram muitas, mas muitas. Só que, com o passar do tempo, né, os indígenas, hoje nós temos indígenas na área urbana, né, nós temos as aldeias urbanas, nós ainda temos os índios que moram afastados, nas matas, em regiões mais... Temos. Porém, o contato dos índios com os homens, né, com as pessoas das cidades, vamos dizer assim, fez com que muitas gerações que foram vindo deixassem de falar a língua, né? A língua daquela etnia, porque as etnias indígenas são muitas, e com o passar do tempo, com a convivência com outras, né? Com outras pessoas, os indígenas de algumas tribos foram parando de falar a sua língua. Então, estão ficando só os mais velhos que ainda conversavam ali, só que essas pessoas morrem, a geração que veio não fala, não é falante daquela língua. O que aconteceu com muitas línguas indígenas? Morreram. Por que morreram? Porque não se fala mais. Então, são línguas mortas, entenderam? Por isso a importância da oralidade. Mesmo que, né, se agreguem coisas novas, não se pode deixar de praticar algumas coisas do passado. Por quê? A partir do momento que você parar de praticar, que você parar de falar,
que você parar de repetir, aquilo vai morrendo, até que chegar o momento que ninguém fala mais, como no caso das línguas. Então, muitas línguas indígenas morreram, né? Assim como muitas etnias. Por quê? Porque deixaram, né? Foram deixando de praticar a sua língua, né? Devido à convivência com outras pessoas, e as gerações que foram vindo foram cada vez falando menos, até que a língua morreu. Mas não significa que não devemos estudar as outras línguas, né, prof? Oi, amor? Mas não significa que a gente não pode aprender as outras línguas, né? Claro que não. Não tem nada a ver. Só significa o quê? Né? No caso da língua indígena, né? Só significa que eles, as gerações que foram vindo, simplesmente foram deixando, não passaram para os seus filhos, que não passaram para os outros filhos, e assim foi se perdendo. Até que muitas línguas morreram, né? Foram esquecidas. É óbvio, não tem nada a ver. Ainda existe esse hábito? Sim, o ato da oralidade, sim. Mas a partir do momento que a língua morre, né? Não tem muito. Por quê? Deixou-se de falar aquela língua. Mas vamos lá. Então, na D, a importância é o quê? Preservar as tradições, tá? Preservar as tradições desses povos. O que é preservar? É cuidar para que aquilo não se acabe. Sim. Pode. Não, eu vou pedir para grifar, espera um pouquinho. Vamos lá. Ó, lá em amarelinho. Oi, Bárbara. É na 5, né? Ou é na 8, né? Bárbara, página 8, item D, que é o que vocês acabaram de responder. Abaixo do item D, tá assim. Em diversas sociedades, principalmente nas que não utilizam escrita, os indivíduos mais idosos são os responsáveis por compartilhar conhecimentos com os mais novos. Que eu falei com vocês lá no comecinho. Assim, é possível preservar as memórias dos antepassados e relacionar os acontecimentos do passado com os da atualidade. Primeiro bloco de texto, presta atenção que eu vou pedir para grifar. A tradição oral, além de ser uma maneira de contar histórias do passado, é uma forma de preservar a identidade de um povo, pois são os costumes, os hábitos e as tradições que tornam cada sociedade única. Todo parágrafo pode grifar. Então, as tradições orais, né? Não é só contar histórias. Não é só contar histórias, mas é o quê? Preservar hábitos, preservar tradições, para que isso não morra, para que isso não seja esquecido. E cada sociedade tem a sua história, tem a sua cultura, tem a sua tradição, tá? Então, todo esse parágrafo. Continuando, não é para grifar o segundo, não. Sendo assim, preservar a língua, o vestuário, as técnicas de produzir objetos e utensílios, as músicas, as danças, o preparo de alimentos, os hábitos como dormir em redes, entre outros aspectos, contribui para a sobrevivência das tradições. Então, tudo aquilo que é transmitido, que é repassado, contribui para que essa tradição não seja esquecida. Essa foto aqui abaixo, ela retrata um tipo de tradição, aí na apostila de vocês. É uma tradição indígena, é um ritual indígena. Esse ritual, né, dessa etnia Camaiurá, né, eles são responsáveis por tocar a flauta, o uruá, em um ritual em memória aos antepassados. Então, essa é uma dança que é praticada por essa etnia Camaiurá, com o objetivo de homenagear aquelas pessoas que já se foram, tá? Então, os antepassados guerreiros, aos pajés e aos caçadores.
Homens e mulheres de aldeias vizinhas são convidados para a celebração, em que dançam, cantam, lutam e servem frutos aos troncos pintados chamados Cuarupi, que representam os mortos. Então, é um ritual. É um ritual que é repassado para gerações mais novas, para que esse ritual continue sempre sendo praticado, para que ele não seja esquecido. Isso é uma tradição, tá? É algo que é praticado de geração para geração, é transmitido, tá? Meu bem, vai, mas aí vocês se perdem no conteúdo, pode ir. 9. Na página 9, coloquem a data, por favor. Na página 9, deixa eu ver a hora. A nossa última aula vai ser de matemática, tá? Página 9. Na página 9 diz o seguinte: a convivência é importante para a preservação das tradições de um grupo de pessoas. O aprendizado ocorre durante as atividades que se repetem. Quando os indivíduos mais novos observam o modo de fazer e de se expressar dos anciãos, os integrantes mais velhos da comunidade. Então, a convivência, quando você convive também com as pessoas, consequentemente, você vai praticando, vai observando algumas coisas que aquela pessoa faz, e você começa, né? Quando você é pequenininho, você vai crescendo, e você começa a praticar algumas coisas que você viu os mais velhos fazendo, não é assim? É a convivência, né? O ser humano, ele vai aprender a falar, porque ele ouve as pessoas à sua volta falar, ele vai aprender a andar. Então, a convivência com o outro também é uma forma de aprendizado, né? Também adquirir conhecimento. Eu ver, né, as ações, as atitudes das pessoas à minha volta também influencia, tá? A preservação das tradições orais não seria possível sem as repetições dos gestos, dos cantos, das histórias, das expressões artísticas, dos rituais, entre outros. Podem grifar essas duas linhas aí, finais. Grifar as duas linhas. A preservação das tradições orais não seria possível sem as repetições de gestos, dos cantos, até entre outros. Prof, já grifei. Oi. Tá. Abaixo, outros olhares. Há aproximadamente 15 mil anos, os seres humanos costumavam gravar imagens em paredes de pedras, geralmente em cavernas. Essas figuras podem ser chamadas de grafia. Antes da escrita, como nós conhecemos hoje, os seres humanos, à medida que foram se desenvolvendo nas sociedades, começaram a praticar formas de registros, né? Como nós vemos aqui nas duas imagens. A primeira imagem, arte produzida entre 10 mil e 6 mil anos atrás, encontrada no Parque Nacional dos Sete Quedas, Piracuruca, Piauí. A imagem ao lado é uma esteira produzida pela etnia Canela em 1950, da aldeia de Ponto, Barra do Corda, Maranhão. Marque a letra P na imagem que mostra uma grafia e uma parede de pedra. É a da caverna. Coloque em P. Marque a letra E na imagem que mostra uma peça feita com palha. É a esteira, né? Que são fios traçados ali com palha. Então, a primeira imagem, ela é uma parede de pedra, né? P, e a outra E. Deixa eu colocar aqui no quadro. É P e outra é E, prof? P e E, é o que está pedindo. Lê aí o enunciado.
Na parede de pedra, P, e na outra, E. Só colocar as letras P e E. B, Fran? Gente, leia a alternativa. Gente, lê no item A, ó. Marque a letra P na imagem que mostra uma grafia em parede de pedra. Marque a letra E na imagem que mostra uma peça feita com palha. Entendi. Entendeu? Quais são as semelhanças e diferenças de produção entre essas duas criações? Bom, uma é pedra e outra é palha. Isso a gente já viu, né? Obviamente são materiais diferentes. Agora a Porém, gente tem que ver a semelhança e a diferença. isso. Como foi feita há 6 mil anos atrás? Não, mas vamos lá. Ó, Eu percebi uma vamos lá. semelhança, Fran. Oi? Eu percebi uma semelhança. Calma, vamos colocar aqui, vou colocar no quadro. Quais são as semelhanças e as diferenças? Então, a primeira ali, né? Ela é dos povos da pré-história, foi pintada ali com tinta vermelha, né? Se a gente olhar ali. Então, vamos lá. Ó. As duas são de escultura indígena? Não. Que Gente, vamos lá, eu vou colocar aqui. A primeira é uma grafia. Lembra que lá em cima fala que pode ser chamada de grafia? É uma grafia. Essa grafia foi produzida por povos da pré-história. também tem diferença de ano. Calma. Foi produzida por povos da pré-história. Então, essa da imagem de pedra ali, né, na caverna, produzida por povos da pré-história, com tinta vermelha e uma parede de pedra. Espera só um pouquinho, Pro, eu já volto. Ó, meu bem, a aula continua. Posso esperar? Não. Em uma parede de pedra. A outra imagem, claro, nós já sabemos a data. Não vamos colocar para não ocupar espaço. 10 mil e 6 mil anos. Tá, entre 10 mil e 6 mil anos atrás. A tapeçaria, que é aquele do lado, né? A tapeçaria, nós podemos colocar o que sobre ela? Ela a gente já sabe que ela foi produzida pela etnia Canela, mas a gente não vai colocar por causa do espaço. A tapeçaria foi produzida. Já saiu da frente para vocês copiarem, tá? Com trançados de palha. Com trançados de palha. E a semelhança é que ambas são expressões das tradições culturais de sociedades aqui, antigas, tá? Ambas são sociedades antigas? Expressões. Ambas são expressões das tradições culturais. Das tradições culturais
de sociedades antigas. Já movimenta a tela para vocês. Não, todo bonito. Nossa, pra ser muita coisa. É, muita coisa. São duas imagens, primeiras semelhanças. Isso é porque a gente não colocou nome, não colocou data, né? Os nomes, as datas. Ah, gente, para. Trate de fazer, hein, Nana? Eu quero pegar isso para corrigir e depois ir pro prato de novo. Oi. É. Porque 1950 para 2050, mais 21 anos, até E ambas também a semelhança, que eu não coloquei porque o espaço já... Ambas são da onde? Do Brasil, né? Piauí, Maranhão. São das nossas terras. Porém, vamos deixar... por uma linha, sabe tudo. Por uma linha. Ou não? Eu fui uma, duas, três, quatro linhas, sozinha. Duas não, uma o meu corpo está dolorido, meus corpos Quem terminou de copiar, pode colocar a data na 10 e na 11. Aí a gente vai finalizar a aula de história. Prof, é trançados de palha ou é tranças de palha? Trançados de palha, com trançados de palha. Copiou, Júlia, tu? A Pro vai pegar uma água enquanto vocês terminam de copiar, tá? Sociedade antiga. Depois eu coloco. Sociedade antiga. Pronto, gente? Terminaram?
Ainda não, prof. Eu estou em tradições. Tá. Pro, a sua tela tá tremendo. Prof, terminei. Terminou? Ok. Bom, enquanto os colegas... Hã? O que eu faço? Eu boto data na outra página? Vai colocar data na página 10 e 11. É, de história. Vamos lá? Ó, quem não terminou de copiar, termina. Não, já deu, né? Nós falamos, nesse comecinho, sobre tradições dos povos indígenas, não foi? Falamos lá da etnia Maori, né? Que é da Nova Zelândia. Falamos dos indígenas. Agora nós vamos falar de outros povos, que no caso são os povos africanos e suas tradições orais. Os povos africanos também faziam uso da oralidade como forma de transmitir conhecimento. Só que esses povos, eles agregaram, né, outras coisas a contar histórias, a contação de histórias. Eles agregaram instrumentos, eles agregaram dança, tá? Então, os povos africanos, eles continuam contando as histórias, porém agora essas histórias são contadas com ritmo, com dança, com instrumentos. Por quê? Porque eles acreditavam que assim seria mais fácil das pessoas, né, aprender, compreender o que estava sendo repassado. Nos povos africanos, quem repassa, né, ali, também tem uma pessoa responsável por transmitir o conhecimento. Então, vamos ler lá, ó, povos africanos e suas tradições orais. Você já estudou os primeiros agrupamentos humanos, que se concentravam no continente africano. Portanto, sabemos que as tradições orais da África são mais antigas que as da América, e que o continente africano é habitado há muito tempo, concentrando uma grande diversidade de culturas. Grupos linguísticos da África. Aí abaixo tem um mapa. A África é um continente formado por mais de 50 países e diversas etnias. Nesse mapa, você pode observar a indicação dos principais grupos linguísticos, ou seja, dos maiores grupos de línguas que se encontram no território africano. Aí nós temos as cores ali, né? Afro-asiático, Níger-Congo. Cada cor dessa vai representar uma língua, tá? A riqueza cultural do continente africano se reflete na variedade de mitos
A riqueza cultural do continente africano se reflete na variedade de mitos, histórias, danças, músicas, línguas e modos de viver das diversas etnias. Grifem aí esse trecho, lá abaixo do mapa. A riqueza cultural do continente africano se reflete na variedade de mitos, histórias, danças, músicas, línguas e modos de viver das diversas etnias. André Arthur? Tá gripando, André Arthur? André Arthur tá só no sorriso. A professora observa. Tá feliz, André? Tá, né? Eita, é bom sorrir. Então, gripem ali. Não falou ali em cima, né? Que o continente africano ele é muito rico, justamente por causa da sua vasta cultura, né? Assim como acontece entre alguns povos na América, uma das formas mais expressivas da tradição oral na África é o ato de contar histórias. Contudo, as tradições orais africanas se destacam pela repetição de versos com ritmo, que seria esse desenho aqui, ó, né? Versos com ritmos. Eles continuam contando histórias, porém eles agregaram à contação de histórias os instrumentos, né? Os versos, a música. Nas contações de histórias africanas, as frases são entoadas em ritmo constante, para serem lembradas mais facilmente. São transmitidas oralmente de uma pessoa para outra. Por isso, algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo. Claro, quando nós falamos de tradição oral... O que era para grifar que eu acabei de terminar de copiar a C? Abaixo do mapa, as duas linhas. Abaixo do mapinha aí da página 10. As duas linhas. Tá? Na página 11, tem outra trova, né? Leia esta trova popular, coletada por Afrânio Peixoto, em 1919. Eita, todo mundo já ouviu, né? A batata, quando nasce, deita a raiz pelo chão. Menina, quando se deita, bota a mão no coração. Então, é uma trova que a maioria de nós já conhecemos, não é? Não é batatinha quando nasce? Foi modificado no quê? Batatinha, quando nasce, né? Se esparrama pelo chão. Modificou, porém, aqui é o mesmo sentido. A batata, quando nasce, deita a raiz pelo chão. Menina, quando se deita, bota a mão no coração, né? Talvez vocês tenham ouvido contada de outra forma, porém, é o mesmo sentido. Você conhece outras variações dessa trova? Vocês conhecem? Sim, né? Sim. Sim? Já tinham ouvido dessa maneira que foi lida aqui? Não. Alguém já conhecia essa? Não. Do Afrânio Peixoto, não? Ah. Aqui está dizendo assim, pesquise outro trecho da tradição oral brasileira, uma trova, um provérbio. Mas essa daqui a gente vai fazer no caderno também na próxima aula, tá? Pode deixar que na próxima aula eu falo sobre ela. Para finalizar a leitura dessa página, algumas culturas africanas, como as dos Akan, que habitam principalmente a região de Gana, usam um conjunto de símbolos conhecido como adjetivos para representar provérbios, frases de sabedoria. Entre os símbolos há o sankofa, um pássaro que pode ser representado virado para a cauda. Ele significa a busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado, para refletir sobre o presente e construir o futuro. Ó, já viram esse símbolo aqui?
Não. Geralmente na aula de artes aparece, né? Algumas coisas como esses símbolos aqui. Esse símbolo aqui, né? É o sankofa. O sankofa, ele é um pássaro que pode ser representado virado para a cauda, que nem está aqui. Tá? O que significa? Ele significa a busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado para refletir sobre o presente e construir o futuro. Esse é esse símbolo aqui, esse pássaro. Tem esse coração? Aqui abaixo, outro símbolo. Já viram esse símbolo? Não. Já? Aí alguém já viu. Esse símbolo aqui? Oi. Também já vi. Oi, pode falar. Hã? Você já viu? Ô, gente, não tem vocês aqui. Eu quero ouvir os online. Por favor. Já vi esse símbolo abaixo, né? Estes dois símbolos representam o pássaro sankofa, que simboliza a sabedoria de se aprender com o passado. Então, os dois símbolos, eles têm o mesmo significado. Tá? Bom, oi, diga. Eu já vi esse símbolo uma vez. Esse símbolo aqui é das grades das casas. Ah, já viu? Então, algumas coisas que a gente vê e nem sabe, né? Muitas vezes, o seu significado. Ó, prestem atenção no que a Pro vai falar. Vou fechar essa aula. Vou mandar o link da aula de matemática. Tá bom? Saiam da aula agora. O link. Já vou mandar o outro link. Saiam, por favor, dessa aula e aguardem o próximo link. Rapidão. Vamos, gente, por favor, saiam para eu poder fechar a aula. Não, na última aula não dá tempo. Vamos direto, só colocar a data na coxinha. Gente, saiam, por favor, para poder fechar a aula. Não.